Bom dia, povo de Deus, a paz de Jesus seja convosco, amém? Então aí, dando continuidade, ao nosso motivacional da Bíblia, nós estamos aí no livro de Êxodo, a saída do Egito, da escravidão, e indo direção à terra prometida, para nós entendermos nessas passagens, porque todas elas têm ligação e coligação com Jesus Cristo, com a vinda de Jesus, com o sacrifício de Jesus, com a nossa salvação, tá? Vamos lá no texto, então. Nós estamos em Êxodo 19, verso 1, onde Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte do Senhor o clamou e lhe disse: assim falarás, Deus falando, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas estas palavras do Senhor lhe havia ordenado. Então o povo se respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Amém, amados? Que lindo, que maravilhoso é ouvir a voz de Deus. Ali nós vemos o povo falando para Moisés que iria obedecer tudo o que Deus falasse através de Moisés. Porém, Deus queria que o povo ouvisse Deus falando com Moisés através dessa nuvem escura, ali na presença de Deus viria sobre a nuvem. Ninguém poderia ver a Deus, porém ouviria a voz de Deus. Mas se nós continuarmos lendo na Bíblia, nós vamos perceber que o povo realmente se purificou, e no terceiro dia Deus desceu com voz de trombeta, com voz forte, e esse povo temeu e falou: Moisés, Moisés, nós não queremos ouvir a Deus, fale você com Deus e está tudo certo. Esse povo temeu, ficou com medo de Deus. Tá? Mas Deus havia dito: não, o povo tem um limite, é só eles não subirem no monte, mas eu virei falar com eles, eles vão ouvir a minha voz. E o povo temeu. Nós podemos ler lá que o povo não quis ouvir a voz de Deus. E quantos de hoje, trazendo para os dias de hoje, querem que o padre fale com Deus, o pastor fale com Deus, mas eles não querem
ir até Deus, não querem falar com Deus, não querem ouvir a voz de Deus, não querem orar, fazer oratória, né? E se achegar a Deus. Dependem de pastor, dependem de padre, dependem de sacerdotes, para que os sacerdotes falem com Deus no lugar deles. E não é assim. Deus quer ter intimidade comigo e com você. Ele quer falar conosco, Ele quer fazer prodígios nas nossas vidas para que nós creiamos que Ele está conosco. Quando nós temos a presença de Deus, quando nós temos a unção de Deus em nossas vidas, nós passamos a acreditar em Deus e não mais duvidar da palavra, não mais duvidar da Bíblia, não mais duvidar das pregações, mas sim acreditar e servir a Deus de todo o coração. Então fique essa mensagem no teu coração, se achegue a Deus, que Ele se achegará a vós outros, a Bíblia diz. E quando nós se achegamos a Deus e purificamos nossas vestes, né, lavamos as nossas vestes, nos arrependendo do nosso pecado, então nós estamos prontos para falar com Deus. Vê que Deus pede, né, para que o povo se purifique em 2 dias e no terceiro se apresente para ouvir a voz de Deus. Então assim é hoje em dia. Nós temos que se arrepender dos nossos pecados, nos purificar as nossas vestes pecadoras, então se achegar a Deus em arrependimento, né? Dessa forma, Deus vai ouvir o nosso clamor, a nossa oração e vai atender. A Bíblia diz que não são os ouvidos do Senhor que estão agravados ou surdos para que possa nos ouvir, nem as mãos encolhidas para que nós possa salvar, mas os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por isso Jesus Cristo veio como sacrifício, se colocou entre nós e Deus, para que através desse sacrifício nós recebemos ali o perdão dos nossos pecados, dos nossos erros e nos lavamos as nossas vestes para se achegar diante de Deus. Tudo, meus irmãos, fazem coligação lá desde o começo que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, até hoje que nós somos feitos imagem e semelhança através de Jesus Cristo. Amém, amados? Fique com essa palavra no seu coração. Fique com a fé em Deus, se achegue a Deus, que Ele está prontinho para falar com você, e você, para ouvir a voz de Deus, é só você ter esse entendimento no seu coração, de que Deus está presente na sua vida, em todos os lugares que você estiver. Grande abraço do irmão Ademir, fique na paz, até a próxima.